Bom dia, primeiro ano. Tudo bem, pessoal? Vamos lá para a nossa aula de literatura, também chamada de artes. A linguagem literária, parte 2, na página 57. É importante, pessoal, nesse começo do contato com a literatura, compreendermos a linguagem, né? Quando você entende do que se trata a linguagem literária, quando você entende os termos que nós iremos estudar a partir de agora, facilita muito a sua compreensão de uma obra como um todo. É importante lembrar disso quando for analisar uma poesia, um poema, uma obra de arte. Atenção ao horário dos trabalhos, né, gente? Quem estiver assistindo a aula aí, fica atento, porque é ruim segunda chamada, hein? Então vamos lá? Vamos continuar nossos estudos a respeito da linguagem literária. Intertextualidade. Do que se trata a intertextualidade? O que é isso? Quando ocorre a intertextualidade? É a relação existente entre dois textos, em que um cita o outro. Isto é, os textos podem dialogar. Isso pode acontecer de forma explícita ou não. Implícita também é muito comum, que dificulta um pouco a percepção. A intertextualidade, apesar de ter intertextualidade como que é somente no texto, mas pode também acontecer com uma obra, um quadro ou outro tipo de obra de arte. Mas na literatura acontece muito através dos textos, por isso é mais comum essa intertextualidade em textos literários. Então, quando um texto cita o outro de forma direta ou indireta, ou você percebe características semelhantes entre um e outro, ali ocorre a intertextualidade. Isso pode acontecer com uma poesia, uma obra de arte feita antigamente, e um autor mais moderno, mais atual, busca revisar, busca aprimorar ou atualizar a temática, e ele se utiliza ali daquela mesma estrutura, daquelas mesmas palavras, com o objetivo de dar uma novidade, apresentar uma novidade, reviver aquela obra que estava quase esquecida. É muito comum isso. Como no exemplo aqui, ó, nós temos no exemplo 1, Canção do Exílio, e no exemplo 2, Nova Canção do Exílio. Uma é de Gonçalves Dias, que foi o autor do romantismo, estamos falando de lá de 1800 e alguma coisa, e Ferreira Goulart já é o autor mais moderno, já morreu aqui, eu acho que ele morreu 2000 e alguma coisa, então é um autor bem mais moderno, em que ele buscou criar um diálogo entre o texto dele com o texto antigo de Gonçalves Dias. Ele utiliza a mesma estrutura com o objetivo de renovar aquela obra. Quando nós temos uma questão assim em literatura, ou às vezes também na parte da gramática, que vem texto 1 e texto 2, e a pergunta se refere aos dois textos, ali ocorre a intertextualidade. Você precisa ler o texto 1, ler o texto 2, para que você possa compreender, e aí então você desenvolve a sua resposta. Você tem que achar a relação que existe entre esses dois textos. Acontece também em redação, como vocês verão no teste e prova de vocês. Então, na Canção do Exílio, na obra antiga, diz: Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. E na nova Canção do Exílio, de Ferreira Goulart, diz: Minha amada tem palmeiras, onde cantam passarinhos. E as aves que ali gorjeiam, em seus seios fazem ninhos. Então você percebe uma sonoridade parecida, a temática parecida. Por quê? Porque intencionalmente Ferreira Goulart resolveu remodelar, reconstruir uma obra de Gonçalves Dias, que era a Canção do Exílio, por isso que ele já atribui como Nova Canção do Exílio. Então isso é a intertextualidade, a relação entre dois textos distintos, escritos por autores distintos. Note que essa obra aí é só que eu coloquei uma parte, então essa obra é muito maior e vocês podem estar pesquisando para ter um contato com esse tipo de literatura. Seria também interessante para a formação de vocês. E o que é poema, o que é poesia, o que é prosa? Vamos entender esses termos e alguns outros também, porque isso aqui qualifica o entendimento. Quando você conhece esses termos, você consegue desfrutar melhor de uma obra literária e também localizar respostas, atingir uma compreensão mais fácil. Então vamos entender do que se trata cada termo desse. O que é que eu posso chamar de poema? O que é que uma obra precisa ter para eu considerar, para ser considerada um poema? É o texto que se organiza em versos, por isso tem ritmo diferente. Há uma quebra de sequência natural da frase em nome da sonoridade e do ritmo que o caracteriza. Então, para ser poema,
eu só posso chamar de poema se eu tiver versos. Então, o texto em parágrafos, o texto que segue as linhas completas, não pode ser chamado de poema. Para ser poema tem que ter versos, tem que ter sonoridade, tem que ter ritmo. Então, no slide anterior, nós tivemos contato ali com o poema, porque ali tinham versos. Aquela linha quebrada, que tem o objetivo de transmitir uma sonoridade, um ritmo diferente na sua leitura. Agora, para ser prosa, o texto em prosa e não o poema, a prosa é a expressão da linguagem escrita ou falada. É o texto organizado em parágrafos. Então, quando você produz um texto e você organiza em parágrafos, como quando você faz a sua redação, geralmente ali, você está utilizando o texto em prosa, porque você construi parágrafos, você dá ponto, você segue para outra linha ou segue na mesma linha, você se utiliza de diversos sinais de pontuação, e aquilo ali é o texto em prosa. Já o texto que é chamado de poema é aquele que se organiza em versos. E o que é a poesia? A poesia é o quê? Geralmente as pessoas utilizam como sinônimo, né? É poema, poesia, como se fossem a mesma coisa. Mas não se trata exatamente da mesma coisa. Por quê? Para ser poesia, precisa sensibilizar o leitor, porque a poesia é a arte que envolve a obra. É uma expressividade, certo? Então, o texto pode ser em verso, quer dizer, pode ser um poema e também pode ser em prosa. Então, eu posso escutar uma música, ou eu posso ler uma redação, eu posso ler um livro que é uma narrativa em parágrafos, e ali eu posso dizer isso aqui para mim é poesia. Uma música bonita, eu posso dizer isso aqui para mim é poesia. Por que uma poesia para mim? Porque me sensibilizou. Se sensibiliza o leitor, aquilo é uma poesia. Agora o poema não. O poema tem a ver com a estrutura. Precisa estar em versos. E para ser prosa, precisa estar em parágrafos. Mas a poesia pode existir em qualquer um dos dois, desde que desperte uma sensibilidade no leitor. E o que é o verso e a estrofe? Estão relacionados. Cada linha de um poema é um verso, certo? Então, quando eu tenho um poema ali, eu conto cada linha aquela linha quebrada, eu vou ter um verso. Nas obras que olhamos no slide anterior, eu tinha ali 4 versos. Vocês podem dar uma olhada aí. Vocês têm, ali temos 4 versos em cada um exemplo daquele. Ou seja, 4 linhas em cada um. E a estrofe é o conjunto. Então, eu tenho uma estrofe em um, uma estrofe em outro. Então, cada conjunto, cada grupo de versos é uma estrofe. Isso vocês, a maioria já sabe, que nós fizemos uma atividade pelo Zoom, que tinha uma pergunta justamente como essa e ninguém teve dificuldade com isso, certo? E o que é a métrica? O que é chamado de métrica? É o número de sílabas poéticas que o verso apresenta. É diferente da divisão silábica que vocês conhecem. É diferente de pegar uma palavra casa e separar em 2 sílabas. A sílaba poética, a métrica, respeita uma questão diferente. Por exemplo, ó, as vogais átonas, aquelas pronunciadas mais fracas, as tônicas são fortes, as átonas são fracas. Elas podem ser reunidas numa mesma sílaba. Você pode juntar todas na mesma sílaba. E essa contagem segue até a última sílaba tônica. Então, se a última sílaba de uma palavra ela não for tônica, ela não entra, certo? Então, a contagem é um pouco diferente da tradicional que a gente já conhece. O que temos mais? Temos uma atividade para casa, hein? 2 páginas somente, hein? Tranquilo para fazer. Dá tempo de fazer logo, adiantar. Sei que vocês estão produzindo muitos trabalhos, então gera um pouco de dificuldade. Mas somente as páginas 65 e 66, tá bom? Qualquer dúvida, falem comigo através do WhatsApp. Atenção com o horário do trabalho, direitinho, hein? O e-mail vocês já sabem. Então tenham atenção ao horário para entrar na hora certa. E aí fica tudo ok para fazermos, certo? Tchau, tchau, gente. Até amanhã.